quê? Porque agora Eucana tinha o dever como levita de cuidar da casa do Senhor. Ele tinha a obrigação de estar dentro da casa do Senhor, cuidando dos utensílios do Senhor. Mas a palavra também me diz que ele estava, né, naquela situação, ele morava lá naquela montanha de Efraim, né? E o Senhor me levou num mistério muito grande, Márcia, a qual eu fiquei assim, Senhor, li isso 1000 vezes, nunca veio isso. O Senhor me deu. Espírito Santo. Eucana encontra Ana e casa com Ana. Mas Eucana começa a tentar ter filho com aquela mulher, mas vê que aquela mulher não consegue, né, engravidar. E aí o Senhor me chamou a atenção, o que preocupava Eucana era o quê, Jussara? Porque Eucana precisava dar continuidade à sua descendência. Por quê? Porque a sua herança, ela só poderia vir na mão dele se ele tivesse um descendente. Então aquilo que Eucana estava querendo dizer, que ele tinha um passado, ele tinha uma raiz. Não é verdade? Se a gente pega uma árvore, né, genealógica da sua família, você vai dizer quem é seu bisavô, quem é sua avó, né, quem é seu tio-avô, sua tia-avó, né? E aquilo vem descendo, mas chegou no ponto que agora ele casa com uma mulher, mas a mulher não tem filho. E aí ele fica preocupado, por quê? Porque a mulher não vai dar a descendência necessária para que aquela árvore genealógica continue. Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Amém. E aí ele se preocupa, por quê? Porque ele agora entende que na sua família não vai ter uma raiz, não vai ter continuidade. Deus, aleluia. E aí ele vive um momento difícil, por quê? Porque agora ele precisa ter o filho. Porque ele precisa dar continuidade ao trabalho dentro do tabernáculo, dentro do templo. Mas a mulher não está gerando, a mulher não tem um filho. O que ele faz? Agora ele se vê na condição de se casar com uma segunda esposa. Amém, igreja? Amém. E aí eu entro no pensamento daquela mulher agora, dentro da sua casa, tentando formar a sua família, né? Casada com Eucana, seu esposo o escolhe, né? Casa com ela, agora ela quer formar aquela família, ela quer dar o filho para o seu esposo, mas não consegue gerar. E esse homem agora vê a situação e casa com outra mulher. Agora ela traz essa mulher para viver no convívio com a sua primeira esposa. Deus. E aí eu quero entender como fica a cabeça de Ana nessa situação. Se a pessoa aí não gerava numa situação que estava só ela e ele, imagine agora tendo uma terceira pessoa. Imagina agora tendo uma terceira pessoa no meio da relação. E aí o negócio fica mais difícil, jovem, porque agora a terceira pessoa começa a gerar. Deus, aleluia. A outra mulher, Márcia, começa a gerar e começa a dar filhos para Eucana. Mas a primeira mulher se encontra ali, continua fazendo as mesmas coisas, continua na mesma posição, na sua mesma atitude. Por quê? Porque ela ainda era esposa. Meu Deus, aleluia. O que Deus já me trouxe nesse primeiro momento, que há situações muito difíceis que a gente passa, mas a nossa postura não pode mudar. É, Deus. Porque quem é diferente ali na situação tem que ser você. Amém, igreja? Amém. Porque a promessa foi gerada. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Você não pode mudar a sua postura diante dessa situação. Ela começou a ver Penina gerando. Ela começou a ver Penina evoluindo. Mas Ana continuou na posição de esposa. Glória a Deus, Você aleluia. não pode largar a posição que Deus te quer por causa de nada nem de ninguém. Glória a Deus, aleluia. Ninguém pode fazer mudar aquilo que Deus te chamou para fazer. Nada pode te afetar de tal forma de tu largar de lado, de mão, aquilo que Deus deu na tua mão, na tua responsabilidade. Por quê? Porque você está vendo alguém crescer, você está vendo alguém gerar e você está ficando para trás. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando você é vaso escolhido, você é Glória a Deus, aleluia. Pode falar diversas vezes hoje, processo. Aleluia. E Ana estava passando por um processo, Jussara. E ela precisava entender que no meio desse processo, ela ia crescer. Glória a Deus. Mas crescer o que, Tarsila? Para que cargo não crescer espiritualmente? Aleluia. Porque muita gente se desvia
aleluia. Muita gente sai da presença do Senhor porque fica olhando as coisas naturais daqui da terra. Não entende as coisas espirituais. E aí acontece de muita gente se desviar. Por quê? Porque não espera aprender o que tem dentro da casa. Quer sair da casa. É, Deus. Ana permaneceu dentro da casa, sendo esposa de Eucana. Mesmo naquela situação, ela permaneceu. E porque às vezes eu e você queremos não ficar na posição e sair? Por causa da afronta, por causa da calúnia. E aí achamos que temos que se constituir juiz. Mas juiz só tem um. Deus, aleluia. A palavra me diz que lá em Lucas 18 havia uma viúva. O Senhor está contando uma parábola dizendo o dever de orar sem desfalecer. E aí ele conta a parábola para dar um exemplo, que naquela cidade existia uma viúva, a qual ela tinha uma causa contra seu adversário e precisava que o juiz daquela cidade julgasse a sua causa. A primeira coisa que Deus falou comigo quando eu li essa palavra foi entender, Simone, que essa mulher tinha um objetivo. Amém? Amém. E quando você tem um objetivo, você tem um foco, você não pode ficar parado. Deus santo, aleluia. Amém, igreja? Amém. Você não pode ficar parado quando você tem um objetivo. Aquela mulher tinha um objetivo. Ela queria que aquele juiz julgasse a sua causa. Mas a palavra me diz que aquele juiz era injusto. Aquele juiz não temia nem a Deus e nem os homens. Glória a Deus, aleluia. Mas a postura daquela mulher fez aquele juiz mudar de opinião. A Bíblia é bem clara quando diz que aquele homem ele não estava nem aí para o problema dela. Ele não estava nem aí para resolver a situação dela. Foi a postura dele que fez mudar a opinião daquele homem, a postura dela. Tu está entendendo, mistério? Foi a postura que ela teve diante daquela situação que fez aquele juiz mudar a opinião para julgar a causa dela. Jesus está falando esta noite, a tua postura tem que mudar. Você não pode continuar nessa situação tendo essa mesma postura. Você precisa perseverar naquilo que Deus prometeu. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Amém. Porque ele é fiel. Ele só mudou a opinião quando ela perseverou. Ela o irritou de tanto perturbar ele pelaquela mesma causa todo dia. Ela não foi lá um dia e falou uma coisa não, Simone. Ela foi lá no segundo dia e falou outra coisa não, Simone. Ela não foi lá no terceiro dia, mas se contou o ponto da carochinha não. Todas as vezes que ela chegou diante do juiz, ela contou a mesma situação. Por quê? Porque ela tinha objetivo. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Amém. Ela tinha objetivo e quem tem objetivo tem que perseverar. Aleluia, Jesus. Se você não perseverar, você não vai conseguir que esse martelo bata a seu favor. Amém, igreja? Amém. Jesus quis dizer o quê? Que se um juiz que é injusto, que foi perturbado, molestado por aquela mulher, ele julgou a favor daquela viúva, como ele que é um Deus justo, não vai estar vendo o que tu está passando. Meu Deus. Como ele sendo um Deus justo não ia estar vendo o que Ana estava passando dentro de casa. Eu quero entender que Eucana vivia uma relação boa com as duas, porque até aquele capítulo ali 8, a gente não vê briga nenhuma dela nem outra dentro de casa. O problema era quando subia. Era quando ia sacrificar. Aí que o bicho pegava. Aleluia, Jesus. Entendeu? A palavra diz que existia uma viúva, que ela estava passando um certo problema. E no tempo que ela estava passando aquele certo problema, havia guerra na cidade. Mas, irmã Tarsila, por que havia esta guerra? Porque foi dado um mau conselho. E por causa desse mau conselho, foi feita uma divisão. E aonde a divisão, a guerra. E quando a guerra vem, vem também a escassez. E a escassez, quando chega, a fome. A fome na cidade. O marido daquela mulher agora é morto. O credor chega para pegar seus filhos para pagar a dívida.
Deus Santo, Mas aleluia. estava certo, o credor estava, porque ele é escravo pela justiça, porque era de costume, se o homem fizesse a dívida não pudesse pagar, os seus filhos eram vendidos como escravos até que a dívida fosse paga. Então aquela mulher, ela estava numa situação que nem o rei poderia ajudar, porque se ela chegasse diante do rei, o rei ia dar causa favorável ao credor. Deus, aleluia, Jesus. Mas ela pensa o seguinte: eu vou em quem resolve. Deus. Eu vou em quem pode mudar a minha situação. Aleluia, glória a Eu vou em quem pode fazer alguma coisa por mim. Sabe qual é o problema meu e na tua vida? Sabe qual é o problema? Que a gente gasta muito tempo falando as coisas que as pessoas erraram. É, Que a Deus. gente gasta muito tempo querendo se justificar, querendo falar da nossa vida, querendo que a pessoa dê um conselho, querendo às vezes que a pessoa fale: não, você não está errada não, mas Deus está falando, fala comigo. Glória a Deus, Fala aleluia. com quem resolve. Eita, Deus. Fala com quem bate o martelo a teu Aleluia, favor. glória a Não Deus. fica falando da tua vida para quem depois você vira as costas e vai falar de outra forma e de outro jeito. É, E aquilo ali ainda vai ser usado contra você. É, desse jeito. Amém, igreja? Amém. Dá glória, igreja, que eu quero Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Igreja? Ela vai em quem? Resolve. Tu entendeu a atitude? Ela foi em quem? Resolvida. Ela não ficou contando a história, o problema dela para ninguém. Ela não ficou chorando para ninguém. Ela não ficou fazendo de vítima para ninguém. Ela não ficou choramingando. Olha, Deus não gosta. Deus tem pavor de pessoa covarde. É. Aleluia. Glória a Deus. Pessoa que fica chorando pelo canto e fazendo de vítima. Chora por tudo, tudo é problema. Tudo é uma tribulação, tudo é motivo de querer parar, tudo é motivo de enfraquecer, tudo é motivo de ir no culto na terça, nem na quarta, nem na quinta, porque eu só preciso de libertação. Aleluia. Deus Santo. Tá libertado isso tudo. Labaçou, de Deus, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vocês não sabem que hoje é dia de mudar a postura. Aleluia, glória a Hoje é dia de Deus. fazer a diferença. Você diferença porque você faz a diferença. Glória a Deus, aleluia. Tem que ser feita a diferença. O povo de Deus nessa terra tem que fazer a diferença. Ela vai em quem? Resolve. Chega para aquele homem e diz a situação dela, descreve a situação dela para aquele Deus profeta. Santo. E a primeira coisa que o profeta faz é falar o quê? O que tu tem em tua casa? Aleluia. Se Jesus perguntar hoje o que tem na tua casa, o que tu vai responder? Aleluia, Deus. Ela responde: a tua filha não tem nada a não ser uma botija com um pouco de... Uma botija com um pouco de... Azeite. Uma botija com um pouco de... Azeite. Ela descreveu a situação dela para quem resolveu. Meu Deus. Aleluia. Ela não ficou pedindo ninguém para tirar o cartão. Ela não ficou pedindo ajuda a ninguém. Aleluia, glória a Deus. Ela falou para quem resolvia a história. Ela contou para quem resolvia a história o que tinha dentro da casa dela. Ei, o Senhor está falando. Não é Deus, é da tua intimidade. O que tem, o que não tem, o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Porque tem situações que a gente faz a nossa vida de cinema. Que a gente faz a nossa vida de teatro. Parece uma novela. Todo mundo acompanha o próximo capítulo. Aleluia. Meu Deus, aleluia. General de batalha. Vira uma novela. E aí a pessoa que te aconselha depois é aquela mesma que fala: meu Deus, mas já virou novela. Não é verdade? É. É Deus. Jesus me usa assim, irmão. Graças a Deus. Esquenta não. Continua. Amém? Amém? Amém. Porque da onde eu estava, ele não me usou lentinho para me tirar, não. Foi palavra da verdade. Por isso que eu estou aqui hoje. Aleluia. Amém? Amém. Foi coisinha para não vou mais amanhã. Minha mãe dizia assim: vai, pode entrar, minha filha. Mas o que está nela pode ficar, você fica. Eu falava: meu Deus, tá me chamando de demônio. O que fica? Não fica essa legião toda aí, você entra. Glória a Deus. Ele faz. Na minha cara. Eu falava: que mãe é essa? Fala que a filha está endemoniada. Eu falo: amo você, mas não pecado que você pratica.
Glória a Deus, aleluia. Eu oro para Deus te libertar, mas nunca vou apoiar o pesado que você pratica. Deus. Sabe que é uma situação, às vezes, para a gente não ficar mal com alguém, a gente aceita, é submissa, acerta esse Deus. E aí a gente, às vezes, está atrasando as nossas bênçãos porque a gente está sendo omissa com uma situação que não agrada a Deus. Mas você está sabendo, está sendo omissa. E aí que é benção, mas está sendo omissa. Meu Deus, A palavra diz que ele dava porção dobrada para Ana porque ele sabia o processo que Ana passava. Ana não estava gerando e aquilo a afligia de tal forma que ela ficava triste. Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Amém. Jesus está neste lugar. Glória a Deus, Amém? aleluia. Amém. Amém. Deus vivo, aleluia. A palavra agora vem dizer que todo ano ela subia para sacrificar com Eucana. Não é verdade? Todo ano ela não subia para sacrificar. E aí Deus começa a me entregar uma revelação agora, não é mim? Então eu vou deixar aqui na igreja, amém? Amém. Amém? Amém. A palavra diz que ela subia com Eucana todos os anos, como foi falado pela nossa pastora. Ela subia e descia, subia e descia. A palavra lá em Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo determinado para todo o propósito debaixo do Céu. Debaixo do Céu. Tinha um tempo determinado para acontecer. Glória Eu a quero te Deus. dizer que quando Deus fala determinado, está decidido. Não tem quem revogue. Não tem quem fale que vai ser diferente. Aleluia, glória. Não tem quem fale que vai aumentar uma vírgula. Não tem.